No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e... Boa tarde, que bom que você está de novo conosco. Eu queria agora dizer que nós vamos falar um pouquinho sobre a área da saúde e com o fisioterapeuta André, que tem uma equipe e que da sua atividade profissional, da sua observação, acabou trabalhando com crianças, na verdade com bebês, e que ele vai explicar para nós qual é a função que tem um fisioterapeuta, principalmente na primeira infância, e por que ele tem uma equipe, se o bebê é tão pequeno, não dava para ser só um. André, seja bem-vindo, boa tarde. Explica para a gente um pouco o que é a fisioterapia para crianças, como é que é esse nome e de que maneira que vocês podem melhorar essa primeira infância. Olá, muito boa tarde. Então, me chamo André Carvalho, sou fisioterapeuta osteopata pediátrico, vim de uma jornada de atendimentos para adulto e hoje estou somente na área de pediatria. Então, em conjunto da minha equipe, não minha equipe, mas da equipe que faço parte, o nome da equipe é Minivida, dos profissionais voltados para atendimentos de fisioterapia somente na área da pediatria, então desde a área da parte respiratória ou da parte ortopédica e da parte de neurodesenvolvimento. Então tem bastante coisa assim que a gente pode atender pensando no nosso bebê ou na criança. Muito bem. E me diga então, quem é a sua equipe? Quantas pessoas trabalham e, de preferência, assim, como é que faz para lhe procurar quando vê que algo não está funcionando com o seu bebê, com a sua criança? Ou seria bom, inclusive, fazer uma visitinha lá para saber se está tudo certo? De fato, é sempre importante, eu prefiro uma avaliação que não leva a um tratamento do que um tratamento tardio de algo complicado, não é mesmo, Rogério? Mas pensando em entrar em contato, pelo Instagram é uma ótima maneira, então o meu Instagram é @osteopatapediátrico. As meninas da minha equipe, da equipe que faço parte, a gente encontra no minivida.florianópolis, que lá tem toda essa parte de atendimentos voltados para neurodesenvolvimento e para a parte respiratória também. Repete, como é que é o nome? É minivida.florianópolis. Minivida. Mini porque são os pequenininhos, não é porque não é importante, não. É porque são os pequenininhos mesmo. Exato. Então, assim, eu queria que, mais uma vez, reforçar essa ideia preventiva, porque saúde, 90% do seu sucesso é quando se trata preventivamente. E quando nós estamos falando de crianças da primeira infância, estamos falando de bebês, a gente não se atenta muitas vezes para um pequeno movimento que ele faz, engatinhar de maneira um pouquinho mais tortinha. Isso pode causar seríssimos problemas, e ter uma consulta com um especialista que trabalha exclusivamente com isso e tem uma equipe, eu sugiro você atentar para isso, e não custa nada ir lá tomar um cafezinho, trocar uma ideia com o André. Ele vai olhar e vai dizer: não aconteceu nada, está tudo bem, bola para frente. Mas, se tiver algum problema, melhor que trate já na primeira infância. Eu queria saber, André, quais foram os casos que vocês, dentro dessa sua especialidade, tiveram que mais chamaram a atenção, ou aqueles que vocês se sentiram recompensados porque os pais vieram até vocês, ou vocês viram essas crianças e conseguiram tirá-la de um problema que mais tarde seria muito grave? Bom, sempre tem casos, todos os casos a gente gosta de falar que são especiais e a gente tem um carinho muito grande pelas famílias que nos procuram, mas um caso em especial foi de uma bebê que viajou mais de 400 quilômetros para chegar para um atendimento com a nossa equipe, que ela já tinha passado por alguns profissionais que infelizmente não conseguiram dar continuidade no caso, por falta de ferramentas ou de informação até mesmo, e graças a Deus, na nossa mão, a gente conseguiu dar todo o suporte e o desfecho, logicamente, uma criança extremamente saudável. Perfeito. E você falou qualquer coisa sobre uma fisioterapia encefalocraniana. O que significa isso, e principalmente para um bebê que é tão frágil, que ainda está em formação? Então, Rogério, quando a gente pensa num bebê,
O bebê ele nasce e ele não se mexe direito, então ele vai desenvolvendo e alcançando marcos motores. Nesse processo, ele precisa do pescoço livre e da movimentação da cabeça o mais livre possível. Porque se um bebê ele tem uma posição de preferência, então um bebê onde ele fica com a cabeça inclinada sempre para o mesmo lado, ou ele fica com a cabeça girada, como se estivesse olhando algo na paisagem, sempre para o mesmo lado, é um bebê que a gente precisa se atentar, porque essa manutenção de postura, então sempre na mesma postura, vai levar uma cabeça sempre apoiada na mesma região. E esse apoio na mesma região por um período longo de tempo, dos primeiros meses de vida, vai levar a uma simetria craniana, que isso pode ter pode se influenciar de outras maneiras não muito boas, vamos colocar assim. Atenção, papai, atenção, mamãe, eu vou repetir. Não é um problema que aparece de imediato. É uma postura que muitas vezes a gente que não é especialista diz normal e que na realidade pode trazer consequências porque justamente está nos primeiros anos de vida. Então, assim, eu queria pedir que a gente fosse mais atencioso com as nossas crianças, que a gente observasse um pouco mais. Eu sei que fica com babá, eu sei que pai tem que trabalhar, que fica na creche, e nada disso, às vezes, faz com que a gente se atente. Então, eu sugiro que, independente de estar bem ou de estar mal, leve para uma avaliação. Qual é a idade ideal? Quantos meses tem que ter a criança para que você já possa fazer uma avaliação? Que eu imagino que com 2, 3 dias ninguém consegue ter qualquer tipo de problema de postural. Mas quantos meses e até que idade deve ser levada uma criança para o melhor atendimento da clínica de vocês? O melhor momento, a gente sempre diz que é quanto mais cedo possível. Então, de fato, a gente tem pacientes sim, de 9 dias, 15 dias, porque já nesse período, dependendo da severidade do caso, ele já vai apresentar algumas informações durante a avaliação que vai influenciar se a gente vai dar continuidade no tratamento ou não. Então, quanto mais cedo, melhor. Os outros aspectos a gente consegue observar mais quando a criança está em torno de 2, 3 meses de idade, mas pensando em desenvolvimento motor, que aí não é comigo, mas são com as nossas queridas meninas da Minivida, a gente pode pensar ali até 2 anos, 3 anos, mas pensando nos primeiros 12 meses, eu gosto de falar que tem que ter um carinho maior. Tá. Existe alguma diferença de tratamento e de problemas que vocês tenham que seja não postural, mas que seja, por exemplo, orgânico, ou que seja de um parto mal feito, ou coisa parecida, eu não consigo imaginar, mas tem algo que não seja só postural? O que influencia nessa parte postural, na realidade, é algum evento, na grande maioria das vezes, não sempre, mas é um evento durante o parto ou durante a fase final da gravidez. Porque essa repercussão de posição mantida da cabeça, ela é por conta do pescoço. E esse pescoço que vai sofrer uma influência durante a fase final da gravidez, da gestação, ou durante o parto. Porque durante o parto eu consigo ter uma repercussão onde o pescoço pode ficar tensionado de alguma maneira e isso vai fazer com que o bebê tenha uma postura sustentada, podendo levar lá até uma assimetria craniana, que é aquele achatamento na cabeça, Rogério. Nós estamos falando de meses de vida que um atendimento pode dar uma qualidade de muitos anos de vida, de 40, 50, 60 anos de vida. Doutor André, eu queria que você deixasse um recado final para o nosso telespectador, agradecendo muito a sua entrevista, os seus esclarecimentos, principalmente para quem tem criança pequena. Bom, queria deixar para todo mundo, então, alertá-los e prestem bastante atenção nos seus filhos nesse quesito de preferência. Então, toda criança até 24 meses, então até 2 anos, a gente não quer que ela use mais a mão direita ou mais a mão esquerda, ou que fique olhando mais para um lado ou mais para o outro. A gente quer que eles usem de maneira igual, o lado direito e o lado esquerdo. Então, qualquer preferência posicional e qualquer manutenção de postura, eu quero que todo mundo fique atento. Se a gente fala em medicina preventiva, não tenha dúvida que a primeira infância, a melhor idade é quando ainda é bebê. Procure o Dr. André e tenha a qualidade de vida garantida para o seu bebê, para o seu filho,
para a vida toda, seja ele menino, seja ele menina. O Show da Tarde volta em instantes agradecendo a presença do Dr. André, esperando que ele volte em breve. Muito obrigado, Rogério. Queria agradecer a oportunidade e o mais importante de tudo é para que as famílias se atentem e deem o máximo de saúde para os seus bebês. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te